mensagem, Senhor, para os nossos corações, e que nós não possamos ficar desapercebidos, Senhor, mas atento à voz do Teu Espírito Santo. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e glorificado seja o santo e poderoso nome do Senhor, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor ele tem falado aqui conosco aqui desde antes de 8 horas da manhã, né? Desde antes de 8 horas da manhã, teve a consagração, a escola bíblica dominical, que o Senhor falou conosco poderosamente através da sua palavra, e basta somente nós estejamos com o coração aberto e voltado para ouvir a palavra, para receber a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 16. Capítulo 16, do versículo 16 em diante. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 16, verso 16 em diante. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Atos 16. Atos 16, do verso de... Desculpa, perdão. Desculpa. Esse óculos não está me ajudando. O título é A Cura de uma Jovem Adivinhadora. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida entre eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Até aqui, irmãos. Podemos sentar. Esse texto já é bastante conhecido, né? E é um texto aqui que revela grandemente a operação do Senhor na vida daqueles pregadores da palavra do Senhor, né? Nesse episódio aqui, nós vemos uma menina que era serva, tinha pessoas que eram senhores dela, não eram só um, eram senhores dela e tinham domínio sobre ela. E ela praticava possessa de espíritos
os imundos, ela praticava a adivinhação. E isso gerava muito lucro para os seus senhores, né? Isso gerava muito lucro para os seus senhores, e ela ficava por ali adivinhando. E Paulo e Silas, eles estavam anunciando a palavra do Senhor naquela cidade, e ela, por alguns dias, ficava seguindo a Paulo e Silas, e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Né? Mas por que ela estava errada? Ela falou mentira? Ela falou alguma mentira? Esses homens que estavam ali pregando a palavra do Senhor, que estavam anunciando a Cristo, aquelas pessoas, eles não estavam mentindo. E essa jovem falou a verdade. Mas mesmo assim, no texto diz que ela estava possessa de espíritos estranhos. E muitas das vezes, o inimigo, ele usa a verdade para tirar o nosso foco. Para tirar o nosso foco. O inimigo, a todo tempo, ele tenta tirar o nosso foco, nos desviar do caminho e do objetivo que Deus tem para a nossa vida, seja através de mentira e seja através de distorções da verdade, ou usando até a verdade para nos tirar o foco. Aquela menina, ela não falou mentira, ela falou a verdade. Eram homens de Deus que estavam anunciando a Cristo para aquelas pessoas. Só que, ao fazer isso, aquela menina, ela estava tirando o foco das pessoas e trazendo a atenção para ela, porque esse era o objetivo do inimigo. Ele estava chamando a atenção para ela, para que as pessoas ficassem dispersas, voltassem a atenção para ela e, por consequência, poderia gerar mais lucro para os seus senhores. Não é verdade? Então nós vemos ali aquela menina sendo usada, dizendo a verdade. Hoje nós vemos nas nossas igrejas, nos nossos templos, na nossa vida cotidiana, pessoas se deixando sendo usadas pelo inimigo para gerar muitas vezes uma confusão, um rebuliço, dizendo a verdade, dizendo justamente a verdade, ou, como eu disse, distorcendo a verdade. Nós temos que ter muito cuidado, irmão, porque o inimigo, ele é astuto, ele tenta a todo momento nos tirar o foco do nosso chamado, o foco do nosso serviço, o foco da nossa dedicação. E nós podemos experimentar outro dia, né, o irmão Daniel, o presbítero Daniel, evangelista Daniel, uma visita que nós fomos fazer, né? Nós estávamos fazendo um culto, realizando um culto, o presbítero Zé Ineu também estava junto, nós estávamos realizando um culto, com louvores, oração, e o inimigo, ele usou ali uma situação para nos tirar o foco. Nós fomos fazer a visita e estávamos realizando o culto, e toda hora o inimigo tentando nos tirar o foco, mas não tirou a nossa vitória, não tirou a nossa bênção, as nossas bênçãos, porque nós estávamos ligados no Senhor,
e nós devemos voltar toda a nossa atenção, toda a nossa adoração para Ele. Para Ele. E essa menina, nesse episódio, ela também estava sendo usada de uma certa maneira com elogios, não é? Elogios para que porventura despertasse a soberba. A soberba. E isso funciona muito bem. Os inimigos têm usado isso funciona muito bem. O tapinha nas costas. Olha, o irmão é uma bênção. O irmão é uma bênção. Aí daqui a pouco vai falar assim: o irmão ainda está aqui, ainda está fazendo essa mesma função. O irmão tem capacidade para muito mais. Louvado seja A capacidade do irmão é muito além disso. Louvado seja Deus. E vai se permitindo entrar isso no coração. Entrar no coração, se a pessoa não estiver ligada, vai entrar no coração e a pessoa passa a acreditar. Passa a acreditar que o que ele fala, o que ele faz na casa do Senhor, mediante a sua vida cristã, é dele mesmo, é por causa da sua inteligência, é por causa da sua oratória, é por causa da sua voz grossa, eloquente. Mas irmãos, tudo que nós temos vem do Senhor. Jesus, ele quando voltou para os céus, subiu aos céus, ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar, para nos levantar quando nós estivermos caídos, e é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos revela a palavra do Senhor, e nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar a palavra dEle. Aleluia. Porque pela nossa própria inteligência, pela nossa própria força, nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda dele. Nós somos dependentes do Espírito Santo do Senhor, mesmo que nós não reconheçamos. Aleluia. Mesmo que nós não conseguimos enxergar isso, é Ele quem nos capacita. É Ele quem nos capacita. Jesus, ele não veio buscar os inteligentes, os mais inteligentes. Jesus, ele não veio chamar os mais capacitados, ele capacita. Aleluia. Ele revela. Ele nos enche. E nós sempre precisamos, mas hoje eu vejo a necessidade de nós cada vez mais nos enchermos com o Espírito Santo do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados. Aleluia. Nós não venhamos ser ludibriados por palavras lisonjeiras, ou por alguém que venha tentar nos tirar o foco, porque o nosso foco é servir ao Senhor. Nós somos chamados para sermos pescadores de homem, ganhar alma, levar salvação, anunciar a salvação do Senhor para essas vidas que estão tão sedentas de ouvir uma palavra, mas não uma palavra humana, mas uma palavra vindo direto do Senhor, uma palavra que reaviva, uma palavra que transforma, uma palavra, a palavra do Senhor que tem a capacidade, que tem o objetivo de transformar as vidas. Louvado seja Deus. O Senhor, o Espírito Santo, ele tem me transformado, irmãos. Me transformou muito. Eu costumo dizer que eu já dei muito trabalho para o Espírito Santo me transformar, e ainda falta muita coisa, ainda tem muita coisa a ser transformada. Aleluia. Coisas que por minha vontade, por minha própria capacidade, eu jamais conseguiria, mas eu creio
no poder da palavra do Senhor. Eu creio no Espírito Santo que tem trabalhado na vida de cada um de nós. E cada um de nós temos um chamado na vida de cada um. E precisamos desenvolver, procurar que o Senhor nos revele esse chamado nas nossas vidas. Procurar que o Senhor nos capacite para esse chamado. Porque nós estamos estudando, termina a semana que vem, né? Na EBD, o livro de 2 Coríntios. Aleluia. E nós podemos observar a atuação de um verdadeiro servo do Senhor. Aleluia. A atuação de um verdadeiro servo do Senhor que estava focado em salvar vidas. Aleluia. Estava focado em deixar-se ser usado pelo Espírito Santo para salvar vidas. Em todo o tempo sendo atacado, sendo caluniado, Aleluia. mas nunca perdeu o foco, nunca saiu de vista das suas vistas, né, o seu objetivo de ganhar vida, de preservar as vidas. Ele foi atacado, caluniado, e em nenhum momento nós vemos aquele sentimento de revanchismo, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de, não é nem de autoridade, mas de autoritarismo. Aleluia. Autoridade, sim. Nós vemos sempre ali Paulo usando de autoridade, mas não a sua autoridade, a autoridade que lhe foi outorgada pelo Espírito Santo do Senhor. E nesse episódio, ele também conseguiu discernir o espírito que estava naquela menina. Nós vemos aqui que eles foram presos e nada que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, seja qualquer coisa, irmão, seja bênçãos, seja aflições, seja perseguições, nada é por acaso. Aleluia. Nada, o Espírito Santo não faz nada por acaso. Nós podemos ver aqui no segundo texto, Paulo e Silas, eles foram presos, amarrados em cadeias. Tinha o carcereiro lá que era responsável pelos presos, e nós podemos ver que aconteceu um grande terremoto. As cadeias as cadeias com o terremoto, as cadeias dos presos foram abertas, e como aquele carcereiro era responsável pelos presos, ele correu assustado, julgando, viu as cadeias abertas, julgou que os presos tinham fugido, e como ele ia ser cobrado por aqueles presos, provavelmente seria julgado e morto por causa da sua responsabilidade, ele pensou em se matar, atentou em se matar, cometer suicídio. Mas Paulo grita de lá, pare. Aleluia. Paulo grita de lá, pare, não faça isso. Mas Paulo bradou em alta voz, lá no versículo 28, Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Uma alma, não uma alma, mas uma família inteira foi salva. Então, o Espírito Santo, ele não faz nada por acaso, nada acontece por acaso.
Paulo e Silas, eles estavam com aquela mulher, por causa daquela palavra de Paulo que expulsou o demônio daquela mulher, eles foram presos, foram açoitados, e uma alma se salvou. Tinha um objetivo. Nisso tudo tinha um objetivo. Deus queria realizar, além da libertação daquela menina, realizar mais milagres. Mais milagres. E basta que nós estejamos dispostos. Aleluia. A como Paulo fala, deixar-se gastar. Deixar-se gastar, se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Aleluia. Mas para isso nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos manter o foco, manter o objetivo para a obra que o Espírito Santo nos chamou a realizar através não do nosso poder, não do nosso conhecimento, não da nossa própria vontade, mas através pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E nós devemos estar atentos. Nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe com dons espirituais. Nós estamos fazendo a campanha aqui na igreja, né? O batismo pelo Espírito Santo, a distribuição, o derramamento do Espírito Santo, distribuição de dons na nossa igreja, não é verdade? Não devemos esquecer do dom do discernimento. Dom do discernimento, tanto de palavra, discernimento da palavra, né? Que é o dom de ciência, como o dom de discernimento de espírito, irmão, porque muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados pela mentira, pela distorção da verdade, que na verdade é mentira também. Aleluia. Pessoas vindo falar o que no primeiro momento nós julgamos ser verdade, mas se nós orarmos, pedimos ao Senhor que nos revele, procurarmos nos aprofundar mais um pouco, nós vamos observar que é mais uma mentira do inimigo, e ele é o pai da mentira, e quem segue na prática da mentira é filho dele, assim como essa menina. Ela é possessa por demônios, e muitas das vezes quando fala em possessão demoníaca, né, nós vamos lá não gadaremos, nós vamos lá para aquela ideia que nós temos de alguém possesso, correndo e agredindo e falando. Mas a possessão demoníaca, irmãos, não é somente isso. Pode ser isso, mas não é somente isso. O inimigo, ele usa as pessoas, às vezes em detalhes, às vezes até com palavras lisonjeiras, e desperta aquele sentimento, como eu já falei, aquele sentimento de orgulho, de soberba, não é? Eu sou bonzão. Tem uma ilustração que eu já contei para os irmãos aqui, já contei lá na classe, né? Que um jovem, ele foi jovem, tinha acabado de se formar em teologia, doutorado, e ele foi designado para dirigir uma igreja, uma congregação muito grande daquela igreja, e ele foi designado, e as pessoas vieram parabenizá-lo, e ele, todo orgulhoso, falou: não, mas obrigado, mas a melhor escolha era eu mesmo. A melhor escolha para dirigir aquela igreja seria eu mesmo. Eu sou formado, eu tenho doutorado, então não tinha outro melhor do que eu para dirigir aquela igreja. Ele foi designado. Chegou um pastor lá, velhinho, e ele deu um cartão: eu quero te dar um presente. Toma esse cartão do alfaiate aqui que eu quero te dar um terno. Quero te dar um terno de presente. O pastor, obrigado. Ele foi lá no alfaiate, o
O alfaiate foi tirar as medidas e o alfaiate perguntou para ele: é a primeira igreja que o irmão dirige? Ele ficou surpreso, né? Mas por que essa pergunta? Não, só para saber que eu preciso dessa informação para fazer o terno aqui. Estou entendendo? Estou entendendo o que tem a ver uma coisa com a outra. Por que essa pergunta? E o alfaiate: não, eu preciso para fazer o terno. E o rapaz, ele, muito orgulhoso, ele acabou cedendo e falou: não, é a primeira igreja que eu vou dirigir. Mas por que o senhor me perguntou isso? Aí o alfaiate explicou para ele: porque eu preciso dessa informação para fazer o terno. Porque quando é a primeira igreja que o pastor dirige, eu preciso fazer a frente do terno mais longa. Porque o pastor, em primeira direção de igreja, ele vai sempre todo orgulhoso, cheio de si, né? Com o peito estufado, e levanta a frente do terno. Então eu tenho que fazer mais longa aqui para ficar alinhado. Quando é aquele pastor que já não é a primeira igreja, sabe, mas já é a segunda, a terceira, e ele já está numa meia idade, então eu faço o terno com a frente do mesmo tamanho das costas. Mas quando eu já é aquele pastor cansado, né, de muito tempo no Evangelho, já dirigiu várias igrejas, já passou por vários problemas, eu tenho que fazer a traseira do terno, a parte de trás, maior, porque ele já está cansado, calejado das pancadas que sofreu, das perseguições, da experiência. Então ele anda meio que curvado por causa do peso da idade, do peso do serviço ao Senhor. Então, irmãos, vamos andar sim orgulhosos, como Paulo se orgulhava de dizer. Ele se gloriava, mas ele não se gloriava nele mesmo, ele se gloriava no Senhor. Ele se gloriava na vida dele, ele se gloriava nas lutas, nas perseguições, nos açoites, nas prisões, nos naufrágios, porque ele não perdeu o foco. Por isso que no final ele falou: acabei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos, irmãos, guardar a fé, guardar a simplicidade do Evangelho, guardar a nossa humildade e reconhecermos que nós nada podemos se não for o Senhor guiando nossa vida, se nós não formos dependentes do Espírito Santo do Senhor para nos sustentar e nos amparar. Amém, irmãos? Louvado e glorificado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. O importante é gloriar-se no Senhor. Permitir-se ser usado. Para isso precisamos obedecê-lo 100%. Esquecer o que a gente quer, né, Júnior? Esquecer a nossa vontade, para podermos viver a vontade de Deus. Foi o que Paulo fez depois do encontro no caminho de Damasco. Ele mesmo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Vivo a vontade de Deus. Viver em Cristo é lucro e o morrer em Cristo é ganho. Palavra do apóstolo Paulo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, queridos.